Capítulo 15. Mundos paralelos nascem todos os dias. Se bem administrados, são capazes de estabilizar e se organizar, se adaptando em busca da sobrevivência. Alimentados por um dos instintos mais antigos e conhecidos, o tribalismo. Em busca de fundamentação, se propagam através de pensamentos defendidos e projetados. Seja um partido político, uma torcida organizada, uma milícia, o clubinho da escola ou qualquer que seja o nome do grupo organizado, defendido, fundamentado por aquele que o defende, sendo membro. Pontos de vista são só pontos de vista. Obed Jones acreditava que nada mais seria capaz de abalá-lo. Tantos anos presos serviram para calejar além do seu corpo sua alma. Nessa manhã, ainda madrugada, na verdade, ouviu o primeiro pio do dia. O barulho da cadeia. Como havia sido colocado em uma cela de triagem, TR-1, para passar a noite, ouviu logo cedo o barulho do portão abrir. Provavelmente para receber o caminhão da alimentação. O café dos presos. A TR-1 seria a primeira cela de quem chegava no presídio. A triagem por alguns dias, onde o preso seria observado por muitas câmeras, convivendo consigo mesmo. Obed acreditava que aquele seria um procedimento para traçar o perfil do novo interno e servia para definir onde o colocariam, para morar ao jogá-lo para dentro da unidade. Por que o colocaram ali hoje? Essa seria a pergunta enquanto ouvia a sirene da manobra do caminhão ao lado de fora. Dilacerava seus pensamentos ao combater a ansiedade. Afinal, o semi-aberto cantou, cara, nem acredito. E não há nada que o diretor da unidade pudesse fazer àquela altura. Perdeu, Playboy. Pensa. O barulho do chapão principal abrindo trouxe Obed de volta de suas deduções. Contagem, grita o agente. Olha só quem vai embora. Parabéns, Obed Jones Silva. Bom dia, Sr. Ramos. Por que me colocaram aqui? Não sei de nada, cara. Assumi o plantão agora, mas se conheço bem a direção, está à procura de uma maneira de segurá-lo. Não podem fazer isso, podem. Você também não podia fazer muita coisa, Obed. E fez, não fez? Paguei. Será? Tenho que ir. Vejo que está só e que está tudo em ordem. Anota na prancheta algo. Boa sorte, Obed. E veja se não volta. Logo vai chegar seu café. Bom dia. Com fones de ouvido, Marina opera uma ilha de equipamentos durante a fria e longa madrugada. Cumpria seu plantão, levando a sério as últimas ordens de seu delegado. John Will havia recebido uma informação de que 2 empresas de telefonia teriam enviado um alerta ao presidente que algo estaria acontecendo. Em sua experiência acumulada, algo lhe dizia que a onda de assaltos recentes e milionários, 2 casas de valores, 6 joalherias e 4 bancos em todo o país certamente seriam para levantar recursos.
Mas para quê? O que seria a dúvida ou dívida, talvez? Dúvidas, dúvidas, dúvidas. Cruel de martelar seu intuitivo coração. As empresas de telefonia sempre colaboravam com qualquer informação que precisassem. Não arriscariam suas licenças multinacionais por um simples bando de marginais. Neste país seria mais fácil conseguir escutas e informações do que as licenças. Além de burocráticas, eram lendas o que poderiam servir de contramão para investigações que dependiam sempre, para se obter sucesso, do poderoso efeito surpresa. John mandou para a fronteira Rony e um dos policiais rodoviários federais de confiança cedidos para a equipe. Marisa estava embriagada às escutas e códigos criados pela artimanha criminal. Rabi estava em algum lugar bebendo, só pode. Não dava sinal de vida há 2 dias. E seria ele o homem de confiança do delegado para legalizar as operações. Redigia sempre a burocracia como bom escrivão que era. Hoje fazia falta. A informação seria que o 020 da organização estaria no país através de uma via terrestre, pela fronteira oeste do mapa, no interior, o que batia com a informação que estaria escondido no país vizinho. Nariz seria o vulgo do verme. Mesmo sendo 020, seria atualmente a voz mais poderosa da organização ainda em liberdade. E se ele estava de volta, não seria por coisa boa. A 120 km por hora, uma Palio Candy Locker 1.8 Adventure vencia a negra madrugada. Dirigida por um jovem de 28 anos, recém-completados, Norte. Como seria conhecido por seus irmãos, seguia o plano não ultrapassar os limites e ficar atento ao rádio. 2 experientes batedores abriam a pista à sua frente. O primeiro veículo ia a 20 km de distância e o segundo veículo a 10 km de distância do Marco Zero, que era dirigido por Menor T, com toda tranquilidade e segurança, protegendo sua importante mercadoria, a carga mais preciosa da sua vida, seu chefe, que dormia no banco carona como se nada estivesse acontecendo. Nariz, o cara do momento. Para Menor T, seria uma honra aquela missão, a mais importante de todas. Já havia transportado tudo o que lhe foi confiado até aquele dia. Tinha feito fama no submundo por ser rápido, discreto e ter uma porcentagem orgulhosa de 100% de missões concluídas. Se aquela missão tivesse êxito, colocar o chefe no destino e em segurança, certamente iria subir em confiança e poderia, quem sabe, vir a ser segurança oficial do homem. KM-20 tranquilo, avisa o rádio. KM-10 confirma, estrada limpa. KM-0 suave na nave como sempre, responde o jovem, competente motorista, na madrugada que segue, quilômetros adentro. Às margens da principal rodovia do país, responsável por cortar uma dúzia de estados, 2 policiais observavam à frente do posto de operações de controle da PRF.
Rony e Aloísio não tiram os olhos da pista. Aloísio havia movimentado as barreiras móveis de cimento em formato zigue-zague, como forma de redutores de velocidade à frente. Assim poderiam olhar com calma, um a um, os veículos que cruzassem a rodovia, visto que a regra seria passar devagar, abaixar os vidros e acender as luzes internas do automóvel. Para não criar alarmes ou surpresas, somente os dois estariam do lado de fora do posto policial por toda a madrugada. O que acha que procuramos? Pergunta Rony, vendo a dedicação de Aloísio, que nem sequer piscava. Ainda não sei, mas observa tudo. Marque qualquer detalhe que puder e muita atenção nas placas. Mas onde devo direcionar minhas atenções? Em qualquer coisa suspeita. Cala a boca. Vai lá que eu tô aqui. Afasta. Para Rony, tudo seria igual. Carro a carro. Não conseguia mais ver carro algum. De qualquer forma, ficaria atento. Pelo menos lhe deram um parceiro altamente competente para aquela lição. Ao volante da iX-35 preta, um senhor de cabelos grisalhos e muito bem vestido puxa o comboio de 3 carros, ditando o ritmo da viagem que tinha como objetivo colocar em segurança o patrão na capital do país. Seu Jorge era motorista da organização há pelo menos 15 anos e fazia muito bem o que lhe confiado era. Seria ele um dos melhores batedores de estrada que podiam contar. Calmo e decisivo em horas que dependia de raciocínio rápido. Havia rodado o país de ponta a ponta inteiro com as mais diversas cargas que a ele eram confiadas. Seu Jorge havia conhecido na prisão há 15 anos um jovem preso por porte de armas. Obed seria seu nome. Como Jorge estaria prestes a sair pela porta da frente, mas foi recrutado pela lenda do crime pessoalmente, com a promessa de dinheiro rápido em troca de eficiência e discrição. Jorge aceitou como curiosidade, pois até então entrava e saía da prisão vivendo de pequenos delitos. Ao sair, conheceu o amparo e a proteção de uma instituição organizada que premiava a fidelidade entre os iguais e a inclusão. Inclusão, eu, irmão, tá doido. Sentimento, até então desconhecido pelo jovem órfão de 8 anos. Até então. Lhe deram novos documentos e missões prioritárias e periódicas, sempre muito bem remuneradas. Hoje, aos 46 anos, Jorge seria uma voz a se ouvir. Exemplos aos jovens iniciantes no domínio de estradas, e já havia levado de um lado a outro tudo, desde toneladas de drogas nos carros de Marco Zero, cheio de flagrantes, até pequenas malinhas, com urânio ou sei lá o que fossem, mas deveriam valer muito. Seu chefe, padrinho e ídolo havia lhe ensinado que mercadoria boa vale quanto pesa. Veja o exemplo do ouro. Pesou, vendeu, pagou. Hoje estava um pouco mais atento do normal. Pilotava o batedor principal, primeiro carro. Algumas equipes viajavam apenas com 2 veículos. Um batia e o outro transportaria o rojão. Mas em cargas importantes como aquela, Jorge fazia questão de dispor
de 3 veículos bons, altamente confiáveis e que não chamassem atenção, discretos. Um bateria, abrindo a estrada, outro passaria conferindo e o terceiro ia curtindo a viagem se quisesse. KM-20 ainda, atenção na terceira curva, muitos buracos, velocidade sujeita a radares e sugerida por mim o batedor por 60 km. KM10 confirma, fluxo de pista normal até o momento, leve neblina na saída do contorno. Enquanto ouvi as instruções do batedor 1 e do batedor 2, no rádio menor T responde, tranquilo como um grilo veterano. Nunca está tranquilo. Ouça mais e preste atenção na pista, responde seu patrão, de olhos fechados. Ao abrir os olhos, Camila, a garota de programa tatuada, reage depois de algumas horas de um sono profundo. Resultado do prazer de uma noite incrível de satisfação e promessas. Percebe estar só, na grande cama amassada de um hotel incrível, ao lado de cima do travesseiro um bilhete. O café está na mesa. Obrigado pela noite. Nos vemos por aí. Vida que segue. Playboy. A garota havia se acostumado, se tornado calejada até por promessas fáceis de uma vida incerta. Mas dessa vez sentiu um arrepio nostálgico de um dia vazio pela frente. Vida segue sempre. Playboy seria o apelido do jovem Kevin por toda a vida. Gostava da rebeldia e das incertezas do amanhã. Mas dia a dia a velha vida ia ficando para trás. Sem parceiro, sem paradeiro, sem rumo. Aguardava a próxima missão. Havia se tornado homem de confiança do alto escalão do poder paralelo, instalado no país e gostava do seu trabalho. Gostava muito da adrenalina de cada missão, do dinheiro sempre sobrando e da vida nova que construía em cada cidade enquanto esperava novas convocações. Meu pai deve estar louco. Sorriu com o pensamento enquanto olhava o retrovisor, o reflexo no pescoço deixado pela moça de ontem, logo acima de sua tatuagem. A 170 km por hora, madrugada dentro, quase manhã, reta abaixo, rumo ao centro-oeste do país. Desta vez vou ficar por perto do centro de operações. Algo dizia que grandes passos estavam cada vez mais perto. Sem tirar os olhos da pista, houve uma mensagem chegar no aparelho, em cima do banco carona do I-30. Guaraná I-30. Mais tarde, leu uma convocação em massa. Peixes para o aquário, Plutão por perto. A princípio estranhou a natureza da mensagem. Nada mais seria que o chefe chama, cara. Seria uma honra. Sempre quis conhecer o cara do momento. E o trocadilho cairia bem. Plutão seria o deus do mar. Nariz, o chefe, estava foragido desde quando Kevin Filho havia nascido. E começou sua carreira como ladrão de carros. Por sua habilidade, foi escalado ao lado dos coroas ladrões de banco e depois de muitas operações bem-sucedidas e seu talento para projetar planos de sucesso não demorou muito para chegar
a chefia, alto escalão, cara. Caras inteligentes, uma mente brilhante. Foi indicado após a prisão do último líder preso, Obed. Dizem os bastidores que na ocasião Marcos Soares não queria aparecer e passou a bola. Primeiro para Obed, hoje coroa mais de sei lá quantos anos preso. Logo após Nariz, que de lá para cá se perpetua como atual Plutão do mar, de gênios rebeldes ou como insiste os jornais, o monstro da vez. O que traria o chefe ao país? Será que seria a suposta força-tarefa que os perseguiam ou algo relacionado ao verme desertor de Marcos Soares? Kevin não entendia como aquele inseto poderia ainda ser admirado por tantos membros. Havia abandonado seus irmãos. Havia abandonado todos após conquistar as ruas. Plantou, colheu os frutos e agora desfrutava intocado e só com sua família. Kevin criou muitas expectativas, torcendo por cada batalha judicial vencida por Marcos, a maior lenda entre os monstros. Acreditava que sua liberdade traria revolução, mas nem sequer conseguiu conhecer o ídolo de infância. Hoje escreve livrinhos ensinando a ser um bonzinho dos vermes. Otário. Bigode gostava de chegar cedo ao trabalho. Cada dia um posto diferente. Efeito surpresa. Assum podia deixar a previsão e a especulação para cada um de seus funcionários. Sua rede de postos de combustível seria um seu orgulho. Sua mulher queria vê-lo aposentado, mas aos 50 anos enxergava-se mais disposto que um jovem de 20. Ao descer do carro, em frente ao posto central de seu orgulhoso império, coloca a carteira e o celular no teto da baixíssima Mercedes SLK, do ano, branca e com o interior vermelho. Aquelas listrinhas ali, ó. Eu quero preta para contrastar, entendeu, parceiro? Enquanto abaixava-se para pegar sua mochila no banco traseiro, ouviu vibrar o aparelho alertando o recebimento de mensagem de texto. Droga, achei que eu estava de férias. Logo entendeu o significado da mensagem. Obed havia deixado o café da manhã acima de uma das camas vazias da cela de triagem. Com 6 camas, uma seria ocupada pelo preso. As outras de cimento, sem colchão ou qualquer vestígio de presos ou kits. Contribuíam para propagar o eco do local, isolado e vazio. Caminhava descalço entre as camas, tentando pensar um pouco enquanto nada acontecia. Ouvia um de seus passos, outro e outro. Único som da cela até que o chapão principal do corredor se abre. Logo entra no ambiente o diretor da unidade, o chefe de segurança e 2 atiradores com escopetas de borracha, certamente municiadas. Um dos fiéis escudeiros do diretor, almofadinha, coloca uma cadeira à frente da cela. Aproxime-se, preso. Sentou-se. Ouça bem. Por mim, homens como você mofariam na prisão. Mas seu advogado está aí na frente para garantir que se cumpra uma decisão judicial a seu favor. Como não posso segurá-lo mais, passo a bola para a próxima unidade prisional. A partir de hoje, o senhor não é mais problema da minha unidade.
Lhe desejo sorte. Obrigado, senhor. Tem alguma lesão ao ser transferido da minha cadeia? Não, senhor. Temos algum problema pessoal em aberto? Não, senhor. Ok. Arrume os kits. Quero você fora daqui antes do almoço. Da janela do quinto andar, hoje é fácil de se entender. Dorme agora, é só o vento lá fora. E começava a aparecer e o chefe da guarda do governador ainda mantinha os olhos fechados, curtindo o resto do sono matinal que o restava. Havia prometido ao governador que chegaria mais cedo para organizar os últimos detalhes de segurança devido ao evento do fim de semana. Aniversário do seu primogênito. Um de seus 3 telefones vibra sobre o criado ao lado da cama, despertando imediatamente o homem que reconheceu o sinal do aparelho. Quase pulou da cama, pois há meses não via sinal de vida do equipamento em questão. Ao aproximar o equipamento dos olhos, ouve a voz da mulher ao lado. O que está acontecendo, amor? Mudança de planos. Quem é? O governador? Não. Alguém muito mais importante. Quem? Não houve respostas do marido, que saiu rápido e sem explicações. Marília fazia análise de dados de telefonia há mais de uma década. Seria capaz de conhecer a voz da maioria dos criminosos do país. Operava o mais moderno equipamento espião de escutas telefônicas. O equipamento era conhecido entre os profissionais da área como guardião. Conseguia formar uma teia telefônica conhecida como malha. Basicamente, gravava tudo que estivesse contato com o número inicial. Qualquer ligação ou mensagem de texto, ao mínimo contato, passava a ser monitorado, e quem tivesse contato com o mesmo, e assim por diante. Uma investigação inicial começaria com um único telefonema. E de repente, o programa atingiria uma teia de milhares e milhares de números. Familiares, vizinhos, amigos. Até mesmo ligações por engano se viam sujeitos à quebra de sigilo. Mas não seria ilegal? Por isso existe o sigilo. Filtravam o que precisavam e solicitavam as autorizações necessárias para legalizar o trabalho. Mesmo que a quadrilha investigada trocasse os números de telefone, em algum momento entrariam em contato com algum familiar, amigo, vizinho, farmácia que seja. Haviam ligado anteriormente e ligariam de novo. Qualquer um deles. Tudo estaria novamente formado. Para filtrar as milhares, muitas vezes milhões de conversas, o próprio programa, além da voz, separava palavras suspeitas mais utilizadas ou que caracterizavam algum código para mais tarde ser analisado em busca de algum padrão. Nesta madrugada, a mesma mensagem estava sendo enviada para um número absurdo de telefones. Se Marília estivesse certa, uma convocação em massa. Mas seria possível? Ela sabia que há muitos anos, de forma crescente, a organização se fortalecia em poder
e em números, mas nunca foi capaz de imaginar o tamanho daquele monstro. 3 milhões de mensagens foram enviadas em poucas horas na madrugada. Meu Deus. Alô? John, deveria ver isto. Para você, caro leitor, que tem acompanhado este livro a ser ouvido, 2 episódios por semana, a partir desta apenas um. Tem dado muito trabalho para um pai de família, trabalhador, administrar um negócio familiar e gravar nas madrugadas, de quinta a sábado. Novo ritmo, mesma qualidade. Saga Crônicas de um Presidiário. Leia este filme. Acorda, paz. Bati com Fusca. Livro 5.